Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Isso aí! Bom dia! Bom dia! Tudo bem aí com vocês? Tudo bem? 5h59. Muito bom dia! Muito bom dia! Hoje começamos mais um belíssimo dia. Bom dia Fábio, tudo bem? Bom dia. Acabamos de entrar hoje, olha que interessante. Eu gosto sempre de falar os números para quando vocês olharem lá no descritivo da live, vocês entenderem o que está escrito lá. Eu coloco assim, projeto 559, eu coloco igual hoje. Hoje é o 91 do 559, que começou dia 15 de novembro de 2022 e 23. Mas nós começamos o projeto 559, 340 dias, no dia 26 de 1 de 2024. Ei, Ana Paixão, bom dia! Então, nós estamos hoje batendo a meta de... Não é meta, né? Estamos atingindo o alvo de 76 lives consecutivas, sem parar um dia, ou melhor... Paramos um dia, né? E estamos seguindo firme aqui agora, literalmente, faltando apenas 267 dias até a gente completar o alvo de 340 dias com vocês aqui. Todos os dias um tema diferente, todos os dias uma live diferente. Içando o seu subconsciente para a sua consciência, para que você possa literalmente... mais uma vez se autoconhecer, se autodiagnosticar, conhecer um pouco mais sobre você, ver quais são os sentimentos que estavam guardados aí dentro, identificá-los, deixar a emoção vindo automático, reconhecer, ressignificar, ser melhor a cada dia. Ana Paixão, hoje live às 20 horas, hein? Hoje tem uma live das 20, hein? Hoje nós temos uma live das 20. 20 horas estaremos juntos hoje. E vamos estar na terceira aula da nossa declaração de vida. E eu desejo de verdade que seja maravilhoso o dia de hoje para a gente. E que a gente avance muito na declaração hoje. Hoje a gente começa a planejar ela. Não é? Um cafezinho de manhã, bem quietinho, bem quentinho, é bom demais, né? Você já agradeceu o seu dia hoje? Você já se olhou no espelho hoje e agradeceu a Deus pela bênção e pela graça do seu dia? Você já buscou nele hoje o seu sorriso, olhou para o espelho e falou com Deus o tanto que você é grato por ter acordado, por estar bem, estendeu um sorriso gigante no seu rosto? Ei, Branca, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom ver vocês aqui. Já conversou com o Papai do Céu e falou com ele assim: por que eu não deixo de sentir essa coisa maravilhosa que é seu amor, que me inunda, que me enche de alegria? Como sou grato, como sou grata. Obrigado por me fazer te servir todos os dias, por o Senhor me amar, me sentir protegido, protegida. Já começa, ei, áudio de bom dia, já começa o seu dia declarando isso. Encontra esse amor que está bem do seu ladinho, bem dentro de você aqui, para que o seu dia já comece com um despertar maravilhoso. É importante fazer isso todos os dias, tá, turma? Todos os dias. Hoje vamos ler Salmo 19. Gente, vocês têm noção? O quanto temos caminhado junto aqui em Salmos e o quanto temos aprendido cada dia. Ei, Ivone, temos aprendido a cada dia. Gente, não percam a aula de hoje, hein? Às 20 horas ainda da declaração. Minha turminha lá tá pegando pesado lá no Instagram, lá no grupo do WhatsApp, para sinalizar para vocês lá, hein? Depois quero saber de vocês aí. Vocês fizeram uma análise bem profunda? Vocês estão sendo bobos ou bonzinhos? O que vocês analisaram lá? Aquele post foi bem forte, né? Aquilo a gente teve muito retorno do bobo e bonzinho. E olha como eu escutei isso do meu pai. Oh, meu Deus, meu pai falava comigo a vida toda, falou comigo assim: você pode ser bom, mas para ser bom você não precisa ser bobo. Isso são frases que não param de ficar guardadas na gente, né? Pessoal, vamos começar então agora
Vamos começar, eu sempre tenho essa mania de pegar a mão pro meu cérebro dar ativada e começar a funcionar. Faz aí também. Vamos lá? Salmo 19. Ao músico-chefe Salmo de Davi. Então, lembrando, só recapitulando, tá? Ontem tivemos um grande termo de agradecimento de Davi. Reconhecendo que foi escutado, reconhecendo que foi protegido, reconhecendo a presença forte de Deus perto dele. Ok? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Dia a dia profere discurso e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Eu falo com vocês. Em todos os tempos, em todos os lugares, reconheça literalmente que os seus feitos são o primeiro passo seu, o segundo passo de Deus. O primeiro passo seu aqui na terra e o de Deus no céu. Lance toda a sua energia em atitudes e ações que ecoam na eternidade. E saiba reconhecer que grande parte das suas ações, grande parte de tudo que você faz vem dele. Por isso, de insistir, de se manter sempre conectado nessa fonte maravilhosa que nos colocou aqui para viver uma experiência de auto se conhecer, uma experiência de se melhorar a cada dia, de buscar essa conexão constante o tempo todo. Sua linha vai por toda a terra e suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu e seu circuito até os fins dele. Não há nada escondido no seu calor. Falou aqui uma coisa interessante. Rapazes e meninas, somos todos noivos de Jesus, esperando com a candeira acesa, constante, em alerta, orando e vigiando, na espera do Salvador. Só que ele já está aqui. Ele já se estendeu. Bom dia, Glorinha. Já se estendeu por nós. Ele já nos salvou de todos os pecados. Já entregou na cruz com o seu sangue para nos salvar e já renasceu por nós. E está no meio de nós. Então, reconheça essa presença. Saiba o quanto isso é forte. Opa! A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Tudo que é simples é sábio. É lindo isso, né? O sábio vive na simplicidade. A simplicidade mora no sábio, o que acessa a sabedoria. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Temor do Senhor. Guarda isso. Isso sim deixa entrar no seu coração. Isso sim deixa ferver no seu coração e na sua alma. O temor. Lembra, temor não tem nada a ver com medo. O medo vai te bloquear, o temor vai te manter em alerta. Vai saber que é dele que todas as coisas vêm, que é para ele que todas as coisas a gente faz. E que quando a gente faz um compromisso com ele aqui na terra, você tem que pensar assim: o Senhor nunca me negou nada, nem vai me negar. O Senhor sempre esteve presente comigo a todo momento. Então eu tenho que perguntar para mim mesmo: posso eu fazer um compromisso com o Senhor e não cumprir? Ontem eu cheguei muito cansado da viagem que eu fiz curta ontem, mas tinha o tal do Paris-Siga, a gente demorou 3 vezes mais tempo para poder chegar no destino e para voltar. Já fui aplicando meus estudos no meio do caminho mesmo, porque eu estava com os meus sócios de evento aqui, e o Carlinho Alexandre. Foi maravilhosa a viagem, super produtiva. O Renato também estava, os dois Renatos estavam também. Foi bem produtiva a viagem. Eu fui adiantando alguns estudos meus, que é o meu compromisso com ele, e quando cheguei, nós ainda fomos sair para o pessoal que tinha que encontrar aqui, o pessoal da família da minha esposa, nossos amigos aqui, o Léo e a Nanda, e cheguei em casa tarde.
tomei meu banho de água natural e cumpri o meu compromisso com o Senhor. Bom dia, Evandro, tudo bem? E cumpri o meu compromisso com o Senhor. Os meus compromissos que eu fiz com Ele, eu falei exatamente essa frase. Não importa quão cansado eu esteja, nada pode deixar com que eu cumpra o compromisso que eu tenho com o Senhor. Porque eu sei que o meu passo eu darei aqui na terra e o seu passo eu darei no céu. E se eu não tirar a pedra, o Senhor não vai levantar e fazer o milagre que tem que ser feito. Porque o milagre sempre começa com a atitude sua. Uma atitude de fé, uma atitude de iniciar, uma atitude de profetizar, uma atitude de falar, igual eu falei agora de manhã, de já reconhecer a presença dele perto de você. E olha para você ver, o Salmo já está te chamando para isso. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, e também mais doce do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, em guardá-los a grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Purifica-me, tu, das falhas secretas. Guarda o teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Segredos secretos. O que eu não estou vendo, o que eu não estou percebendo. Se existe algo de ruim em mim, um pensamento, uma energia, que talvez eu não esteja, me faça perceber, retire de mim. Não somos, literalmente, somos seres falhos e não estamos isentos de acontecer algo com a gente. Então, esteja alerta, por favor, Senhor. Então, me faça enxergar. Se eu não tenho total clareza de tudo o tempo todo, então me mostre o que eu posso estar pensando de errado, aonde minha energia pode estar fluindo de uma maneira errada, o que é que eu alimentei e eu preciso parar de alimentar dentro de mim e fora de mim. Muito legal esse salmo. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Acabou. Gente, pleno agradecimento. 2 salmos de total agradecimento. 2 salmos, o 19 e o 20, são de total agradecimento, de total certeza, da entrega, do amor, da confiança, da gratidão, da certeza de... Você sabe aquela coisa da autoafirmação? Lembra, os salmos vão nos ensinar todos os dias a gente ter intimidade nas nossas orações, nas nossas conversas cotidianas com Deus. Todos os dias, pensa nisso, reflete nisso. Nós ainda temos, você imagina, nós estamos no Salmo 20, então nós ainda temos 130 salmos para ler juntos. Então vamos passar 150 dias orando e tendo intimidade com Ele todos os dias. E cada dia acessando Ele de uma forma diferente. Cada dia entendendo como que Davi nos ensina, junto com seus músicos chefes, como que ele nos ensina essa arte de ter intimidade com Ele a todo momento. Eu creio que esse exercício que a gente está fazendo aqui de manhã juntos vai nos ensinar que a todo momento a gente pode literalmente acessar Ele. Hoje estava saindo do meu quarto, e eu tenho isso, tá, gente? Saindo do meu quarto, algo me disse no meu coração assim: senta e ora a oração que o Senhor nos ensinou. Neste momento, eu sentei, orei o Pai Nosso, conversei um pouquinho com Ele, agradeci, óbvio, pedi orientação, pedi mais uma vez para que eu seja instrumento aqui de vocês, que eu sinto uma responsabilidade muito grande de estar aqui com vocês. E aí eu vim para cá. Já peguei o Pedro ali, já dei um beijinho nele, a Paula já tinha acordado também, já parei de fazer o exercício dela, já estava organizando aquela coisa de vocês que são mães, que são seres iluminados, né? Já fica ali atento a tudo também, as crianças, e a casa e tal, mesmo antes de sair pela manhã. E aí eu só olho para isso e fico assim: sua presença está em tudo. A sua presença está em tudo. No amanhecer, a gente já conecta nele assim quando a gente abre os olhos. Dormindo a gente já está conectado. Preserva isso. Preserva isso. Bom, o que eu escreverei de salmo hoje? Manterei a chama do agradecimento
do agradecimento pelo Senhor, por todos os memoráveis momentos da sua presença na minha vida e dos meus, e de todos à minha volta, dos meus e de todos, inclusive vocês, viu? De todos que o Senhor traz à minha volta. Olha só, quero muito que você coloque isso aqui no seu coração, quero muito. Vocês acham mesmo que a gente encontrar aqui na internet e a gente conversar esse assunto pela manhã, os assuntos que são colocados para eu colocar para vocês aqui, os estudos que vêm planejado aqui para vocês, vocês acham mesmo que é pelo acaso? Vocês conseguem conceber no coração de vocês que isso é uma coisa de Jesus? Eu costumo chamar que é Jesuscidência. Então, se isso está acontecendo, desfruta. Isso é um momento de desfrute. É desfrutar algo que Ele nos conecta. Por momento, às vezes, de um pedido de oração que a gente fez. Por algum momento que precisa ser liberto. Por algo que precisa ser descoberto. Pela seara do encontro, do conhecimento, da intimidade, tudo. Somos conectados uns nos outros para que essa essência renasça na gente todos os dias. Para que a gente conecte com o que é importante para nós. Eu antes de ontem, eu também gravei um vídeo fazendo uma simulação de como o seu cérebro, o seu corpo reagem ao que a gente faz aqui de manhã e como a sua alma te empurra para estar aqui de manhã. E a minha também. Não é diferente comigo. Só repara isso. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Bom dia. Você acha que é melhor orar na madrugada? Glorinha, eu acho que não na questão de ser bom orar na madrugada não, mas as orações da madrugada são fortíssimas. Não são necessárias que você tem que acordar na madrugada não, mas se você despertar, por algum motivo, você despertar, sim, converse com Ele. Pode ser sim, que a sua alma está te chamando por algum motivo, faça uma oração, mas tente pedir também o descanso. Então, eu entendi. Você está perguntando o seguinte: se eu acho que tem que acordar de madrugada, eu falo o seguinte: eu não acho que tem que acordar de madrugada para fazer isso. Mas se você despertar de madrugada, você pode se conectar falando assim: Senhor, por mais que seja para fazer xixi, tá, Glorinha? Que eu vou de vez em quando de madrugada para fazer xixi, e se eu acordo, se meu organismo despertou, se de alguma forma eu estou no momento, eu faço uma oração, eu falo com ele: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. O Senhor quer me dizer alguma coisa? Então eu quero te agradecer por o Senhor ter me chamado. Se tem alguma coisa que o Senhor quer fazer um exame de consciência, eu quero aqui agora esperar um pouco para alguma resposta, ou quando eu despertar pela manhã, que essa resposta venha, entende? Não estou perguntando se a oração é mais forte. Ah, você está perguntando se ela é mais forte de madrugada? Eu vou te dizer o que os estudos dizem. Eles falam que de madrugada a espiritualidade está mais aguçada. Eles falam isso, né? Que pela madrugada, talvez pelo silêncio da madrugada, né? Onde tudo está quieto, eles trabalham com mais intensidade. Apesar que não sei se é difícil dizer se eles têm momento para isso, mas eu vou falar muito nisso. Que principalmente às 3 da manhã, né? Eles falam que 3 horas da manhã é quando a espiritualidade está bem aguçada, sabe? Mas se você acordar de madrugada, por algum motivo, seja lá qual for, aproveite sim para fazer uma boa oração. É bom se conectar assim. O silêncio de qualquer momento, tá, Glorinha? É importante se conectar. De qualquer momento que você puder. Você pode estar inclusive no barulho mesmo de manhã da manhã. Você sinta no seu coração. Quando você está ávido, ligado, conectada, ele vai te alarmar para essa oração. Ele vai colocar algo em você para que você possa ser ativado. Mas sim, a resposta
na minha concepção, no meu entendimento, sim. Eu aprendi isso, então eu criei também essa identificação que as orações de madrugada, elas são fortíssimas, assim. Caneta e papel na mão aí, que eu vou falar algumas coisas hoje bem interessantes para vocês aí. A graça é sempre profunda e leve, sempre depende de Deus. Hoje vamos falar de graça. A salvação, tem uma diferença entre a graça e a salvação. E a salvação, vocês vão lembrar que ontem, eu acho que eu falei ontem ou anteontem, eu falei de quando... Ah, você também já ouviu falando isso. Aqui, ó, o Evandro falou alguma coisa. Na verdade, na madrugada, é pela manhã, bem cedo, tem menos pessoas reclamando da vida. E aí a conexão com o céu pode ser mais intensa. Eu entendo isso também, viu, Evandro? Eu também entendo isso. Que de noite ela é bem mais profunda. Vocês sabem diferenciar, o Evandro é bom nisso. Evandro, diferença entre graça e salvação. Você é bom nisso. O Evandro é profundo. Vocês não conhecem o Evandro é profundo. Depois vocês seguem lá, é bem legal. Graça e salvação. A graça, ela é inerente, ela vem a graça é sempre profunda e leve, tá? E sempre depende de Deus. Na verdade, tanto a graça quanto a salvação, mas a salvação ela pode existir até no último minuto. Lembrem que naquele momento da cruz, onde tinham dois crucificados junto com Deus, um deles recebe a salvação, porque ele tem o total arrependimento naquele momento. Ele ainda pede: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, então quando se for ao céu, estiver ao lado do teu pai, lembra-te de mim. Bom dia, prima, tudo bem, Ana? Popola. E é mais calmo, bem mais cedo. É assim. Então, a graça, quando a gente tem a graça, quanto mais eu escuto a lei, mais graça. Você lembra que eu falei com vocês que eu vou? Salvação individual, a graça é coletiva. Isso aí, Evandro. Isso aí, Evandro. A salvação, ela é individual. A graça, ela é coletiva. Na verdade, vamos lá para a gente poder entender, é que a salvação também vem muito através do seu arrependimento. Então, não é uma coisa que pode acontecer a todo tempo, mas muitas pessoas são salvas na verdade, até no último momento. No último momento. Todos estamos debaixo de graça, mas nem todos estamos salvos. Isso aí. Eu falei com vocês que o Evandro é profundo. Isso aí. Todos estamos debaixo da graça, mas nem todos seremos salvos. O que ele está dizendo é o seguinte: é que a graça de Deus, a gente vive ela todos os dias. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas a salvação é muito individual, é muito sua. Depende muito de você. Depende muito da sua intimidade com Ele. Depende muito de como você se conecta com Ele. Tanto é que tem uma coisa importante que é o seguinte: a lei primordial é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entender essa lei que Jesus deixou mais registrada aqui na Terra faz você compreender todas as outras. Existem todas as outras leis, mas não é que elas têm que ser seguidas. Lembra disso? Não é seguir da regra. Lembra que a gente tem que se conectar mesmo. São com os princípios e não com as regras. Ontem a Paula dormiu falando comigo assim: você está na regra ou você está no princípio? Eu falei: algumas vezes eu estou na regra, outras vezes eu estou no princípio. Mas eu busco muito mais saber se eu não estou fugindo do princípio ou se eu estou quebrando regra. Porque o que eu não quero quebrar, meu amor, o que eu não quero quebrar são os princípios. Porque a regra, se eu precisar quebrar, eu vou quebrar com facilidade, com tranquilidade, não vou preocupar com isso não. Então, é isso mesmo que você escreveu aí. Então o que acontece? Eu quero dizer para vocês, quanto mais eu escuto da lei, mais graça eu sinto. Mais a presença da graça dele eu preciso. Para perceber a graça, eu preciso entender essa lei da profundidade mesmo. Saber que literalmente a lei me conecta. Essa lei principal
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, já vai fazer você entender muitas das coisas com as quais você vive. Fazer algumas perguntas, e em todas essas perguntas você encontrar o amor nessa resposta, você já vai estar literalmente encontrando a graça. Na salvação, que o Evandro foi muito bom em colocar aí, a salvação individual e a graça coletiva, é que por mais que todos recebamos a graça todos os dias, essa salvação que nós precisamos, que é a salvação do arrependimento, que é a salvação sua, da sua alma, do seu espírito, que você se conecta mesmo com ele dessa forma, de se arrepender das coisas que você possa ter feito, ou que você faz. Tem pessoas que de repente viram a chave. De repente, por alguma conexão, viram a chave. Ou largam das drogas, ou largam do alcoolismo, ou largam de atos diabólicos, pesados, ruins, porque literalmente se conectam com o arrependimento e recebem a graça, a salvação individual. Eu gosto sempre de citar essa questão dos dois crucificados junto com Jesus, porque quando um fala assim para ele assim, repara isso, tá? Ele fala assim: se você é filho de Deus, você poderia nos tirar daqui. O outro já fala assim: não, eu sei que eu estou aqui, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei que eu estou merecendo estar aqui. Então eu peço perdão por todas as coisas que eu fiz, e eu lhe peço que quando estiver do lado do seu pai, que se lembre de mim. Ele na hora já fala com ele: você já estará comigo lá em cima, eu já estou te dando a salvação. Esse do lado de cá, ele recebeu a graça, mas não recebeu a salvação. Deu para vocês entenderem a diferença? E lembra que eu falei com vocês que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou fazer com vocês vou estender as lives das leis para vocês, as leis do universo que Raymond Rowell colocou, para que vocês comecem a entender não só essa lei do amor, mas as leis, como é que Deus age na nossa vida, e a gente pode chamar isso de lei. Como que essas leis podem nos alcançar, como que a gente pode viver em sinergia com essas leis, como que a gente pode entender os movimentos tanto da natureza, do universo, nossos, e como que Deus trabalha isso na gente, para a gente viver conectado com Ele. Eu fiz as primeiras lives falando disso, mas agora eu vou fazer uma sequência, e vou, óbvio, que no grupo do WhatsApp mandar por escrito, como se fosse um e-book para vocês lá, para vocês acessarem e terem essas leis conectadas com vocês. Vai fazer muita diferença para vocês. Uma pessoa na lei não conseguiria se ver debaixo da graça. Uma pessoa que vive debaixo da lei, ela vai literalmente viver a graça. A pergunta é essa: se ela conseguir se conectar com a lei, ela vai viver na graça. O que pediu perdão recebeu salvação? Sim. O que pediu perdão naquele último momento, ele não só reconheceu, Glorinha, ele se arrependeu. Ele não só reconheceu, ele identificou, inclusive naquele momento, que Jesus estava, ele não tinha, aquele era o papel dele naquele momento, aquele que ele estava fazendo era para salvar todos nós. A verdade é que quando Jesus se entrega ali, aquilo já era predestinado, ele já sabia que aquilo ia acontecer, ele sabia que era a única forma de salvar todos nós. Aquela era a única forma de perdoar todos os nossos pecados. E todas as vezes que você conecta com isso, eu vou lembrar de vocês aqui um fato que aconteceu comigo e com os meus sócios. Nós vamos fazer um evento no dia 30, na Semana Santa, em Pirinópolis. Estávamos nós 4 vendo a apresentação da caminhada de Jesus com a cruz e tal, sendo sacrificado. Quando a gente viu aquela cena, que a cidade toda, eram mais de 100 artistas em Pirinópolis fazendo isso, os 4 olharam para o outro e falaram assim: o que a gente fez? Não tinha mais como cancelar a festa, não tinha como voltar atrás, artistas chegando. Eu creio que naquele momento a gente vivia sob a graça dele de ter um entendimento que a gente não deveria ter programado aquela festa para aquele dia. A gente teve um entendimento maior e mais profundo daquele momento de luto, de relembrar o luto,
mesmo sabendo que ele renascia em 3 dias depois, mesmo sabendo da história, naquele momento a gente se conectou àquela história de maneira real. A gente conversou isso aqui ontem de novo. Não foi a falha só de não entender, talvez de não perguntar. Lembra? A pergunta me conecta a talvez ter não cometido esse erro. Se a cidade falasse, olha, vocês sabem que a gente faz uma apresentação aqui da caminhada de Jesus, inclusive ele com a cruz, a representação é forte, a cidade se envolve com isso, fica todos esses dias focado nisso. Então assim, não há motivo de comemoração, a não ser no 3º dia, mesmo assim é uma comemoração mais religiosa, mais íntima, nada de festa com show, com nada disso. Ter esse entendimento vai me fazer lembrar disso pro resto da minha vida. Eu jamais vou fazer evento de novo nessa data, a não ser que seja uma coisa voltada para Ele, para glorificar Ele, para fazer alguma coisa que me faça comemorar algo para Ele. Isso faz diferença total. Ter entendido isso entre a gente faz diferença. Como a gente pediu perdão por isso? Eu pedi muito, eu sei que meus sócios também tiveram esse entendimento, porque todos somos devotos. Na verdade, lembra que eu falo com vocês, quando vocês escolherem as pessoas para caminhar com vocês, escolham pessoas que têm sinergia com as coisas que você acredita, com os princípios que você vive. Identifiquem nas pessoas, assim, em todos os relacionamentos, o que realmente essa pessoa tem. Entendeu? Saiba que essa graça que a gente está falando hoje é um favor merecido. Entendeu? Então, tem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Os judeus, por exemplo, né? Os judeus, eles vivem as leis por uma questão de cerimônia. Na verdade, não sei se vocês já viram, tem pessoas que já conectaram com muitos judeus, então assim, eles são muito ligados a isso, muito ligados à lei, muito ligados à religião, eles prezam muito essa questão, e essa questão de lei para eles é uma coisa muito séria. Tem alguma coisa de errado não ser como os judeus? Não tem nada de errado com isso. Eu vou sempre bater na tecla com vocês que o que vai literalmente comandar o seu coração é aquilo que Deus faz com que você acredite. E que nessa sua crença o amor prevaleça. Mas não só o amor, porque não é amor que tem sofrimento por ter que viver algo com o qual você experiencia Deus, porque Ele só vai morar em você, ou Ele mora em você, ou Ele mora em nós, quando estamos leves, tranquilos, felizes, conectados a Ele. Não é a questão de viver uma lei com Ele para viver em sofrimento. Conectar com Ele um sofrimento. Eu coloquei aqui que eu tenho uma admiração muito grande pelos textos de Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, para mim, ele teve salvação, isso é meu, tá? Eu acho que ele teve salvação naquele momento que ele volta a enxergar. Quando ele volta a enxergar de novo, para mim, naquele momento, ele foi salvo. Não sei vocês. Porque antes ele perseguia Jesus. E todos os seguidores de Jesus. De repente, na estrada, ele segue, ele encontra com Jesus. Jesus fala para ele, por que me persegues? E aí, ele fala para procurar, eu esqueci o nome daquela pessoa, se Evandro lembrar, e fala aí, na cidade, e aí ele procura, e ali ele volta a enxergar, e ele começa a profetizar o nome de Jesus, a defender Jesus. Ele teve que enfrentar todos os seguidores de Jesus que eram contra ele, que sabiam que ele perseguia ele. Para mim, naquele momento, ele teve uma salvação. Por isso que o Evandro falou, que a graça é coletiva, mas a salvação não. E eu separei uma frase de Paulo de Tarso para vocês aqui, que inclusive tem um filme do Paulo de Tarso que é muito bonito, contando a história dele, e ele fala assim, o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Se você olha para o mar e o homem enfia a mão assim sobre as águas, e aquela água que está na sua mão escorre pelos seus dedos. Então ele fala, o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos seus dedos, mas quem vive por Cristo vive mergulhado nesse mar imenso e sem fim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Amar é o único caminho. Ele é muito profundo. Você imagina, são 3 frases extremamente profundas e marcantes. É como se você se conectasse totalmente com uma lei só. Então assim, entender
que viver é Cristo, é crescimento, é uma busca constante de melhora, de crescimento, de me identificar, de me auto-melhorar, de perceber as coisas. Aí, Evandro, olha lá, ó. O Evandro já está respondendo você, Glória. Deixa eu ver aqui, ó. Você acha que Deus... que pedir perdão é sua graça. Você acha que Deus pune na terra? Aí o Evandro já respondeu aqui, ó. Glorinha, Deus é tão justo que permite que tenhamos exatamente o que plantamos. Então, Ele não pune. Isso aí, Evandro. Um dia Ele virá para cumprir o que há escrito no Apocalipse. Olha só. O Deus que a gente serve, por isso que eu falo com vocês. Por que a gente lê a Bíblia todos os dias aqui? Primeiro, para identificar que é o manual do nosso dia a dia. E segundo, Glorinha, Evandro, todos que estão aqui. E segundo, para a gente ter um entendimento e retirar da nossa consciência esse Deus que pune, esse Deus que castiga, esse Deus que é vingador. Esse Deus não existe. Esse Deus que muitas pessoas pintam aí fora e criam como se fosse uma coisa negativa e ruim, ele não existe. O Deus que a gente serve é um Deus de amor. Só lembra o seguinte, o que pune a gente somos nós mesmos, com as nossas atitudes. O livre-arbítrio que foi nos dado, que nos faz fazer escolhas, que nos permite enxergar o mundo de forma que ele não é. O mundo do qual a gente busca aqui, nesse mundo nosso, é a gente entender na nossa compreensão como cada um de nós, com os nossos talentos e nossas individualidades, a gente se encontra e se conecta com ele. Olha para vocês verem, a gente já falou aqui já hoje, ó, a salvação ela é individual, mas a graça é coletiva. Essa frase de Evandro foi ótima, nem tinha notado isso aqui. Eu nem estava lembrando, mas é verdade, a salvação ela é individual e a graça é coletiva. Então, se a salvação é uma coisa tão individual, significa que todos nós temos uma individualidade. Ontem eu falei assim, eu vi eu tenho um grupo com 4 amigos, a gente chama de ídolos. Eles começaram a discutir política. Eu coloquei para eles assim, senhores, esse grupo aqui é para a gente manter, nós que moramos longe um do outro, se manter conectado, falar das nossas famílias, rir de algumas coisas divertidas, sabe, matar a nossa saudade. Não vamos misturar assuntos das nossas mulheres, não vamos misturar assuntos políticos e nem religião, porque isso não vai ter fim. Você sabe por quê? Porque a visão de cada um é muito individualizada em relação a isso. Tudo que eu estou falando com vocês aqui, nessa live agora, cada um vai ter um entendimento. Cada um vai receber de forma diferente. Quando eu ensino a declaração de vida, cada um percebe ela de forma diferente. Ninguém escreve as mesmas coisas idênticas uma da outra. Eu não monto a minha declaração junto com alguém para a gente ter as mesmas vontades. Não, a minha vontade, o meu desejo, a minha missão é completamente diferente de qualquer pessoa aqui na Terra. Ninguém é insubstituível, mas ninguém também faz igual ao outro. Esquece isso. Esquece isso. Esquece. Por isso que a gente fala muito o seguinte: se você quer copiar alguém ou modelar alguém, lembra que você não vai fazer igual àquela pessoa. Você pode fazer melhor, pode fazer pior, mas igual a ela é impossível. Porque todos nós somos imagem e semelhança do Criador e somos seres individuais, cada um com a sua individualidade. E é esse o grande problema da humanidade, é se comparar um com o outro. O dia que você abrir mão da sua reputação, o dia que você abrir mão dessa comparação e entender que a única lei que se estabelece é a lei do amor, lembra que ainda falamos assim? Cuidado com a paixão, porque a paixão ela te cega. Mas fique aberto ao amor, porque o amor ele mostra a verdade. E a verdade nem sempre é tão bela como você gostaria, mas ela me faz, com amor, reconhecer, buscar a misericórdia, buscar a compaixão de entender o outro de uma forma, de um prisma diferente. Mas quando eu estou apaixonado, eu não consigo enxergar esses defeitos,
esses problemas que é preciso ver quando se vive o amor. O amor é entender que também existe dor, existe erro, existe problema. No amor existe uma construção constante. Eu acho que muitas vezes é importante ter o que plantamos para aprender. Glorinha, às vezes não, sempre. Sempre. Vamos lá. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a condição de definir e de decidir qual é o próximo passo que vamos dar. Agora, o que você tem que ter no seu coração, o que vocês têm que ter no coração de vocês, certo ou ruim, certo ou errado, bom ou ruim, faz parte do seu crescimento, da sua escolha. Lembra de se algo der errado, você estando em movimento, responsabilize por isso e não se culpe por isso. Eu já falei de uma aula passada, a diferença entre... Ei, Lara, bom dia. Já falei com vocês na uma aula passada, essa diferença e fui bem profundo nisso. Quando você se responsabiliza, você vai tomar atitude de querer andar para frente. Quando você fica se culpando, você se trava, você bloqueia a sua caminhada. Você para no meio do caminho, porque a culpa vai te fazer travar. Você vai ficar vitimando o tempo todo, você não sai do lugar. Só entende isso. Todo dia a gente faz escolhas a todo momento. É natural da vida nossa essas escolhas. Se de alguma forma a escolha que eu fiz, eu não meditei nela, por algum motivo eu fui numa seara que não foi agradável, lembra da frase, em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Cristo Jesus. Pai, então em tudo eu te dou graça, sei que não é pela força do meu braço, preciso corrigir isso, vou fazer de tudo para corrigir. Coloque aqui em mim a sua sabedoria e o seu amor para que eu possa corrigir. Porque todas as coisas, quando você está em movimento, ela está em processo de crescimento, ela está em crescente crescimento o tempo todo, quando você está em movimento. Por isso que eu falo de não travar e parar o movimento. Não pare de fazer perguntas, não pare de questionar, não pare de seguir em frente, não pare de buscar conhecimento, não pare de estudar, não pare de buscar disciplina, não pare de buscar constância. A constância é rítmica todos os dias. Isso vai te fazer descobrir. Olha, muitas das vezes, ontem, vamos falar de ontem, vamos lá, deixa eu colocar uma história aqui agora para vocês, um storytelling aqui agora para vocês aqui de ontem. Quando eu cheguei de noite, cansado, contei para vocês ontem, eu fiquei assim, Senhor, se eu escutar e escolher a vontade da minha mente, do meu corpo, eu vou tomar um banho, vou deitar e vou dormir. Agora, se eu escolher o que tem que ser feito, mesmo que nesse momento ainda não faça muito sentido o que eu estou fazendo, eu vou cumprir um compromisso que a minha alma está me chamando e eu estou aqui fazendo. Que é essas leituras que eu tenho feito e os estudos que eu tenho feito e a aula que eu preparo para vocês aqui de manhã. Como assim não tem feito sentido? Se eu for alegar quais são os meus resultados para a minha pessoa, maravilhoso. Outros resultados palpáveis, eu ainda não identifico, mas eu sinto. Você entende a diferença? Eu não identificar porque eu não estou apalpando algo, seja de dinheiro, seja material, seja de pessoa, seja o que for, não significa que essa energia que eu estou acelerando todo dia, que ela não está ecoando na eternidade. Que ela não está ecoando, que não tem uma raiz crescendo onde eu não possa ver. Eu falo isso com vocês todas as vezes. A energia que você coloca para girar algo que você não está vendo, existe uma raiz crescendo, se fortalecendo, onde você não vê. Por isso, cuidado com os olhos que você vê. Não creia nesse olho que você está vendo, creia no que está aqui dentro. É ele que vai te dar a melhor visão. Deixa eu ver aqui. Você acha que é bom se punir quando você está errado? Não acho bom. Você se punir de forma alguma, não acho bom. Eu acho que você, igual eu falei agora, eu acho só que você tem que se responsabilizar e seguir em frente. E corrigir, Glorinha. Se punir, não, se você ficar se punindo, você vai sentir culpa. Se você sentir culpa, você vai travar no meio do caminho. Travou no meio do caminho, você não vai seguir em frente. Você vai ficar bloqueado ali. Só entende, pô, eu fiz, tá, pronto, já fiz, não fiz?
Por algum motivo, eu só preciso crer que se eu fiz, Deus continua do meu lado me dando a graça. Então, se eu vou me arrepender, se isso é de fato de arrepender, é só eu corrigir e seguir em frente. Você vai ficar bloqueado. Ó, o Evan está gostando também das perguntas suas, tá vendo, Glorinha? Se nem Deus te pune, por que você vai se punir? Ó, o Evan já falou. Errou, identifique o erro e não cometa novamente. Exatamente o que eu acabei de falar. É o que eu sinto que tenho que punir. Não tem que se punir, não. O Samuel está lendo Salmos escrito por Davi, um dos humanos mais perversos que já existiu. Isso aí. Aí, ó. Mas mesmo... Vamos lá, o Evandro falando que legal aqui, ó. Mais perverso existiu. Mas mesmo assim, Deus o chamou de homem segundo o coração de Deus, porque ele não cometia os mesmos erros. Pronto. Eu falei com vocês que o Evandro era profundo, vocês lembram? Ele é profundo. Ele é um estudante também, mas muito vívido da Bíblia. Então presta atenção para vocês entenderem. Ele acabou de falar. E vou de novo falar para vocês todas as vezes isso. É preciso reconhecer na gente que a maior batalha que a gente tem é com a gente mesmo. O gigante mora dentro de você. O gigante não está fora de você, não. O gigante está dentro de você. A batalha nossa nessa vida aqui não é quando você para de culpar as pessoas que estão fora e não se culpa, mas se responsabiliza. E responsabilizar é se manter em movimento. Responsabilizar é manter o movimento constante, mas muito constante. É não parar o movimento. Quando você se responsabiliza, você só entende, eu tive um resultado. Esse resultado pode ter sido negativo, mas se eu atingi o resultado porque eu estava em movimento, bora entender o que eu fiz de errado para mim, porque talvez a visão do outro não foi errado, não, mas eu não acho que você fez errado, não, tá, você, obrigado pela sua opinião, mas talvez você não está fazendo parte do meu contexto, mas para mim foi, isso não me fez bem. Pronto, ó, coisa simples, pequena, é muita batalha com a mente, mas Glorinha, esse é o grande barato. Desfruta disso. Desfruta disso. Não luta contra isso. Vou te falar agora. Para essa batalha sua como se fosse uma batalha ruim. Entenda que essa batalha sua só te faz crescer. Mas te faz crescer de uma forma que você só não precisa se bloquear para o novo. Deixa o novo acontecer. Experimenta o novo para você entender o que é certo ou errado. A nossa mentalidade, ela só avança quando a gente faz coisas que a gente nunca fez e começa a fazer e entende que aquilo era um paradigma que existia, que alguém de alguma forma falou e a gente se bloqueou com aquilo e a gente fala, gente, isso aqui era maravilhoso. Olha os resultados que eu estou tendo porque eu avancei com isso aqui. Olha como eu já poderia estar lá na frente se eu tivesse me desbloqueado desse pensamento, desse paradigma que me travou tanto tempo. Então, essa batalha da mente e do corpo é exatamente ela que vai te fazer conectar com quem? Com a sua alma. Talvez, Glorinha, o que está acontecendo hoje, e com todos vocês... Olha, eu vou falar com vocês o seguinte, tá? Mais uma Jesus incidência. Vocês acham que os questionamentos da Glorinha, que é minha prima, inclusive, de primeiro grau, para vocês saberem. Vocês acham que os pensamentos da Glorinha aqui, filha da minha prima de primeiro grau, então é minha prima de segundo grau, sangue do meu sangue. Então, só para vocês entenderem, os questionamentos de Glorinha, se vocês acham que eles estão vindo aqui não é para vocês, se conectem. Que ela tem colocado aqui pra gente todos os dias, que ela tem feito as perguntas dela, tem trago pra gente o enriquecimento da nossa aula fora do comum. Que ela está questionando talvez que vocês não estão questionando aí. A Glorinha está escrevendo para vocês aqui coisas que vocês também deveriam estar perguntando e não estão perguntando. Até aproveitar 100% das lives com a gente aqui. Aproveitem também vocês. E mais, como passar por cima de tentações da mente? Vamos lá. Vamos ver o que o Ivan falou. Tá barato isso aqui, gente. Eu não sei se vocês estão gostando. Eu estou gostando muito desses questionamentos aqui, dessas conversas aqui, Evandro, Glorinha. Entra vocês aí também, pode colocar vocês também. Se tiver uma coisa que conectou vocês aí, pode colocar também. Ocupando ela com coisas que o reino tem aqui na terra para você. Deixa eu falar um pouco mais descomplicado, Evandro, para ela poder entender. Olha só, Glorinha. Olha só. Vamos lá. Exatamente entender o seguinte, tá, Glorinha?
as tentações. O que são tentações, o que são pecados? O que são tentações, o que são pecados? Pecado é toda vez que você entender que de alguma forma o que você está fazendo te desconecta da fonte. Como é a minha conexão com a fonte? A minha conexão com a fonte não é igual a sua conexão com a fonte. A minha conexão com a fonte não é igual a conexão do Evandro com a fonte. A forma com que cada um que está nessa live agora se conecta com Deus e tem um entendimento do seu Deus e tem um entendimento do Deus que a gente serve é diferente. Para cada caminhada madura, cada um tem o seu entendimento, porque não é a forma que eu penso ou a forma que eu ajo que é a certa. Vocês lembram disso? Nós nunca estamos 100% certos, mas também não estamos 100% errados. Então tem que haver um certo desequilíbrio para a gente ter o equilíbrio. Então entender as tentações ou os pecados, ou melhorar o que a gente está fazendo, substituir determinados hábitos, determinados costumes, podem mudar toda a forma como você pensa, ou como você enxerga o mundo. Você só vai experimentar isso mudando. Vocês estão... As ordens... As ordens. Aproveita que as lives do Samuca são sensacionais. Eu sei. Eu tô vendo que vocês estão falando aqui agora. Olha só. Parabéns pelas perguntas. Que pergunta prospera. Não pare que viu. Até o Evandro tá falando com vocês. Eu falo o tempo todo. Gente, eu falo para todos. Não parem de perguntar. Não para de perguntar. A pergunta tá aí. Lança a pergunta. Nós estamos aqui para isso. Faça isso constantemente, não deixe a pergunta parar. De novo, olha a live de hoje, falamos de graça, falamos de salvação. Começamos a live fazendo um agradecimento de Davi aqui, ou como ele agradeceu ontem no Salmo 19, ele agradece ainda mais no Salmo 20. E o Devante falou uma coisa maravilhosa. O Davi foi um homem que buscou, Glorinha, o entendimento o tempo todo, que ele sabia que ele errava muito também. Aqui, ó, beleza. Hoje eu estou gostando de ver que vocês estão todos falando bastante. Estou adorando isso aqui, viu? Kaliene, vamos lá, Kaliene. Glória, muita amiga, conheci ela bem pequenininha. Sou uma grande amiga da mãe dela, Ana Paula. Nos conhecemos na Bélgica. Olha que legal, que legal. Você é amiga da Popola. Muito bom. Já estão todo mundo junto aqui. Então presta atenção aqui. Vamos lá. É importante entender. É importante entender vocês aqui. Pode fazer nos comentários que eu vou lendo aqui, tá, gente? Só para não perder a linha de raciocínio de vocês. É importante entender que a live de hoje, quando a gente fala de graça e salvação, a gente entra no assunto pecado, mentalidade, melhorar meus pensamentos, o que é certo, o que é errado. Essa é a busca constante. Aonde eu posso melhorar isso? Aí vem a grande sacada. Entende o que sua alma está te buscando. E lembra disso que eu vou falar agora. A sua alma só vai te chamar para movimentos desconfortáveis. O que seria isso, Samuel? Eu vou citar de novo. Eu sei que estou sendo um pouco repetitivo, mas eu preciso falar. Ontem, se eu atendesse a tentação, vou falar do seu jeito, tá, Glorinha? A tentação, que era minha caminha quentinha, que era deitar ali, deixar o corpo ir no jeito dela, do jeito que ele queria, eu estaria deixando de atender o que minha alma me chamou para fazer. E o que ela me chamou para fazer? O meu compromisso que eu fiz com ele. Por que você fala do compromisso com ele, Samuel? E não fala de uma meta, não fala do... Porque eu aprendi, com o temor que eu tenho nele, que para que eu possa cumprir algumas coisas, quando eu estabeleço o compromisso, presta atenção nisso, hein? Quando eu estabeleço o compromisso com ele, eu preciso seguir. Por isso que eu abro mão da reputação de... Mas, Paula falou comigo, mas amor, mas você está dormindo tarde, tem hora. Eu falei, Paula, está acontecendo. Eu tento equilibrar, mas está acontecendo. Ela falou, não vou questionar, porque eu sei do seu compromisso.
Então, tá tudo certo, mas vê se você consegue trabalhar para você descansar mais. Muitas das vezes eu tô ali já lutando, pra vocês entenderem, com a minha mente e o meu corpo, que foram acostumados de forma diferente a não ter esses hábitos constantes. Tá aqui são 76 lives diárias. Vocês têm noção que a gente está aqui 76 dias? Parei um dia só, que foi a morte do meu pai, um dia. Meu pai biológico, um dia eu parei. No outro dia eu já estava com vocês aqui, ainda meio zonzo, eu estava com vocês aqui. Eu tenho no meu, isso é de novo, eu vou dizer para vocês, cada um com seu cada um. Eu só venho para cá para falar das experiências que eu tenho, porque esse é meu intuito aqui com vocês. Quando eu falo com vocês para fazer o mesmo na internet aí, para vocês poderem transbordar o que tem de bom de vocês para as pessoas, vocês vão conectar com pessoas que se identificam com o que você fala. Com a experiência que você está tendo, vai abrir nelas, falar assim, olha, isso também tem acontecido comigo. De alguma forma eu me conectei com esse assunto dele. Pô, será que a solução está no que ele está falando? Eu vou experimentar. É certo? É errado? Para mim foi certo, para você eu não sei. Mas se for certo, bingo, a gente se conectou, sua alma trouxe você até aqui, seu espírito se conectou, a gente falou, a gente agiu e deu certo. Pronto, bingo. É isso. Nossa alma anseia por viver coisas que ainda não vivemos, literalmente. Nosso espírito também anseia por que nós conectemos cada vez mais com a fonte de Deus. Exatamente. A nossa alma tem saudade daquilo que os nossos olhos ainda não viram. A nossa alma tem saudade daquilo que os nossos olhos não viram. Por que que a nossa alma tem saudade? Porque ela sabe exatamente o que nós viemos aqui fazer. Ponto. Por que dessa briga mental do meu corpo com a minha mente? Porque ela não quer fazer exatamente isso. Nossa evolução aqui nesse mundo é exatamente começar a entregar a essa conexão da nossa alma para fazer o que tem que ser feito, mesmo que a princípio pareça não fazer sentido. Por isso que eu falo sempre para vocês, quando for fazer uma escolha, que seja uma escolha da sua alma, faça de forma produtiva. Lembra sempre do que eu aprendi com o Marcos Paulo, que eu falei com vocês, lembra? Da teoria do bote. Para cada remada de conhecimento, uma remada de prática. Conhecimento, prática. Estudei, apliquei. Estudei, apliquei. Por quê? Porque se eu ficar só estudando, meu barco vai ficar dando volta. E não vai sair do lugar. Agora, se eu estudo e eu aplico, eu aprendo. Inclusive, quando eu estudo, eu aplico, nem sempre o que eu estudei, eu vou ter na aplicação exatamente o mesmo resultado do que a pessoa que me ensinou, ou do curso que eu li, ou do livro que eu li, teve os resultados. Porque o meu jeito de fazer é diferente do outro. Então, quando a PNL fala, por exemplo, de modelagem, eu falo com você assim, modela algo que vem de lá, do início. Não de agora, porque no agora a pessoa já passou por um processo muito grande. Pergunta para ela onde é que ela começou. Porque aonde ela começou, começa o fio da meada para você começar também e chegar no objetivo maior ou menor do que ela chegou. E aí vamos, pessoal, chegamos ao fim da nossa live. Hoje a live mas foi sensacional. Glorinha, amiga da Popô ali, a Calinha, como é que é o nome dela mesmo? Deixa eu lembrar que o nome dela aqui. Achei interessante hoje aqui. As intervenções. É a Moreira, né? Eu sei que é Caliene, né? Caliene Moreira. Gente, obrigado demais pela participação de vocês. Esse é o melhor dessas lives aqui, é quando vocês participam. Esse é o melhor da live, é quando vocês participam. Eu mesmo de óculos, acredita? É Caliene mesmo, não é isso? Eu falei certo, falei? Caliene. Seja muito bem-vindo aí, Caliene. Pessoal, vamos encerrar a live de hoje aqui. Permita-me orar por vocês. O resumo da aula de hoje seria: vamos manter o nosso agradecimento sempre em alta. Saber das nossas reflexões que a gente precisa conversar com Deus aqui, como Davi tem feito nos Salmos. Mas te lembrar de todo final, mesmo que a gente esteja vivendo algumas discussões internas, que a gente termine crendo na graça dele, crendo que podemos buscar a nossa salvação.
Entendemos hoje a diferença entre a graça e a salvação, que a graça é coletiva e a salvação é individual. Falamos aqui a respeito da tentação para cada um, do pecado para cada um, dessa resolução muito individual, mas que seja buscada a lei primordial, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entende como que essa live não é uma live religiosa, mas não existe uma vida desconectada de Deus, não tem nada a ver. Nós não estamos aqui pregando nada, mas ao mesmo tempo é impossível viver a vida humana sem se conectar com Deus. Então, a vida acaba sendo religiosa para cada um, da sua forma, da forma de se conectar com quem nos colocou nesse mundo? Sim. Então, abençoe você também, minha querida, viu? Primo, o negócio do óxido aqui é danado. Tem hora que tem um outro aqui, então, meu Deus do céu, Jesus nos acuda. É a idade, primo, vai chegando, a visão fica boa em algumas coisas, ruim em outras, é assim que vai acertar. Não tem jeito não. Então, permita-me orar por vocês, tá bom? Feche seus olhos, receba essa oração com muito amor. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui hoje. Senhor, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom. Essa imprevisibilidade linda, maravilhosa do Senhor de nos conectar. Programamos algo e de repente algo melhor sempre acontece. Obrigado por nos manter neste movimento chamado vida. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor. Obrigado por essas pessoas que aqui estão se conectando de alguma forma comigo, com o Senhor o tempo todo. Obrigado por colocar as palavras na minha boca das quais o Senhor gostaria que saísse de mim. Obrigado por o Senhor o tempo todo se manter presente na minha vida, na minha família, dessas pessoas que aqui estão. Abençoe o lar de cada um, abençoe a caminhada de cada um, abençoe o entendimento de cada um e a sua individualidade na forma de se conectar com o Senhor. Porque eu sei que essa é a beleza do amor. É quando o Senhor dá a nós a individualidade linda e maravilhosa de cada um. Porque o seu amor mora nisso, nessa individualidade de talentos de cada um. Possamos aqui todos entender que exatamente a função é que esses talentos sejam colocados à disposição de outros irmãos. Porque esses talentos farão momentos de cura na vida um dos outros. Sejamos instrumento de cura na vida um dos outros. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que assim seja. Amém, amém. Esfrega suas mãos aí. Agradeço o seu dia aí. Bom dia para vocês. Até amanhã. Lembra, hoje, Manuel Neto. Bom dia, Manuel Neto. Lembre que hoje às 20 horas no Zoom, para quem está lá no grupo do WhatsApp, só entrar no meu direct lá, colocar eu quero. Você vai participar comigo hoje às 20 horas da terceira aula da declaração de vida. Tá super legal. Dá para fazer um resuminho. Para quem não pegou ainda, eu dou um jeito de vocês se conectarem desde o início, para vocês poderem não perder nada. Deus abençoe você também, Aldney. Isso, passamos a conectar sempre. Amém. Vamos que vamos. Gostei hoje. Vamos embora. Quero vocês cada dia mais ativos aqui, igual a Glorinha, o Evanda e a Karine hoje fizeram, viu? Bom demais. Ó, beijo pra vocês. Até hoje à noite, hein? Às 20 horas que tiver no grupo do WhatsApp, vai estar lá comigo na live das 20 horas. E claro que amanhã cedo nós estaremos aqui também, viu? Um beijo pra vocês e até amanhã. Ou melhor, até hoje à noite e até amanhã.